mensagem de Deus para o seu coração. Muito bem, gente, como nós estamos iniciando o mês de julho, e como a gente fez uma divulgação, a gente divulgou aqui pelo rádio, nossas redes sociais, eu divulguei onde deu para divulgar com o objetivo maior que quem ouviu a divulgação tenha interesse da própria pessoa ler as Escrituras, a Bíblia. E há muitos anos atrás, eu não lembro exatamente, eu não anotei exatamente o ano que a gente começou, mas faz tempo, todo ano, no mês 7, no mês de julho, a gente pede para as pessoas, vamos ler junto o livro de Provérbios. Né? Provérbios tem 31 capítulos, e se a pessoa lê um capítulo por dia, no final do mês ela leu o livro de Provérbios. E o nosso incentivo é que as pessoas realmente leiam as Escrituras, a Escritura, a Palavra de Deus, e possa meditar. E Provérbios, eu quero, dando início aqui, que na verdade hoje a gente vai dar essa introdução, mas comentando um pouquinho sobre esse livro aqui, Provérbios, que a gente fala Provérbios de Salomão. O autor aqui é Salomão, com alguns trechos escritos também por Agur e pelo rei Lemuel. O tema aqui de Provérbios é princípios universais para a vida. Princípios universais para a vida. E todo livro sempre é destacado algumas palavras-chave. No caso aqui de Provérbios, entre tantas, tem aqui as que mais se destacam. A palavra sabedoria, conhecimento, entendimento, instrução e temor do Senhor. Então Salomão, ele foi rei de Israel, ele era filho de Davi e de Batseba, ele reinou por 40 anos, assumindo o trono quando tinha cerca de 20 anos de idade. Então era jovem, né? 20 anos. E interessante que o livro de Provérbios é justamente um compêndio aqui que dá ensinamento para todas as áreas da vida. Para todas as áreas da vida. Eu disse em outra programação, que certamente está no nosso canal no YouTube, mas eu disse que no livro de Provérbios você vai aprender muitas coisas e tem versos que você lê que é bem fácil de entender, vamos assim dizer. Às vezes, dependendo da Bíblia que você está utilizando, às vezes ela até é mais fácil de entender e às vezes você vai ter que até pegar um dicionário aí para ler o significado daquela palavra, né? Mas uma coisa linda da palavra de Deus é que de Gênesis a Apocalipse é a escrita, vamos assim dizer, é o logos, né? O logos de Deus, né? A palavra escrita, o logos de Deus. Mas dentro do logos tem também o rema de Deus, que você pode, por exemplo, o capítulo 1 de Provérbios, ele tem 33 versículos. E ele começa dizendo no verso 1, diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Quer dizer, o primeiro verso já explica o livro, né? Quem é quem escreveu e quem era a pessoa, né? E depois no 2 já começa dizendo assim, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. E quem conhece um pouquinho da palavra sabe que quando Salomão ele fora escolhido para ser o novo rei de Israel, como diz que ele tinha 20 anos, então Salomão ele teve já uma experiência com Deus. Salomão ele pediu justamente para Deus que lhe desse sabedoria. Deus perguntou para ele em sonho, pede o que você quiser, o que eu vou dar para você. Pede o que você quiser. Salomão pediu o quê? Sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. Quando ele fala isso para Deus, Deus falou assim, olha, como você pediu sabedoria e entendimento, eu vou te dar. Você vai ser o rei mais sábio do mundo. Mas como você não pediu riqueza, você não pediu coisas materiais, você não pediu vitória sobre os seus inimigos, você não pediu isso, você não pediu aquilo, mas você pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza, vou dar isso, vou dar aquilo. Ou seja, Salomão, né, pediu sabedoria, ele precisava, porque o rei que decidia as coisas ali, né? Uma das decisões que ele teve que ter, não vou entrar no mérito aqui, mas só para introduzir o mês de julho, Salomão, quando teve 2 mulheres, né? Cada uma tinha uma criança e um dos nenê morreu, né? E daí houve aquela discussão, aquela que perdeu o seu filho, ela quis trocar ali
né? Ela quis fazer uma coisa errada ali. E Salomão teve que decidir. Aí chegou duas mulheres diante de Salomão. Uma falou, eu sou a mãe do que está vivo. A outra, eu que sou mãe. Ficou aquela, vai, não vai. Ele pegou lá um armamento da época lá, né? E falou, eu vou cortar no meio então o neném. Aí cada um fica com a metade, né? Então foi a primeira coisa que ele teve que decidir, né? E se não tivesse sabedoria, né? E daí a mãe verdadeira disse, então dá para ela, que eu não quero ver a minha criança morta. E a falsa disse assim, não, pode matar. Traduzindo, qual a mãe que quer matar um filho, né? Só se tiver com problemas seríssimos, né? Enfim, ou seja, então você veja bem, então ele pediu sabedoria, Deus deu. Então a ênfase é justamente que nós aqui, que estamos aqui agora falando com você, e você que está aí do outro lado, que você mergulhe realmente na sabedoria de Deus, na sabedoria espiritual. E para ter essa sabedoria, precisa ouvir a voz de Deus. E uma das maneiras seguras de você ouvir a voz de Deus já está pronto, já está na Escritura, já está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não é? Então ele diz aqui na introdução do capítulo 1, ele fala sobre a importância dos provérbios, ele diz assim, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, os primeiros versículos aqui está dando uma introdução do que é o livro de Provérbios. Então aqui é para dar sabedoria para os jovens, né? Conhecimento, quer dizer, é um livro que ensina tanto jovens, ensina o pai, a mãe, todas as faixas de idade têm ensinamento aqui, ensinamento. E esse ensinamento ajuda a ser uma pessoa melhor, nos ajuda a ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pai ou um filho, e assim por diante, né? Assim por diante. E Provérbios vem dar essa coisa gostosa para a gente aqui, e é muito importante, gente, nós olharmos para a palavra, porque Deus vai falar com a gente. Como a pastora Eva estava dizendo agora há pouco, né? Que quando você ora, você fala com Deus, você pede, você agradece, né? Então você está orando, você está falando com Deus. Mas é muito bom quando Deus fala com você. Ambos são importantes, mas quando Deus fala, é melhor. Porque se só você falar, aí é ruim, né? Você tem que ter alguém falando com você. E Deus fala. Então Deus fala de várias maneiras, mas a maneira segura, para que você não seja enganado pelo seu coração, é justamente aqui a palavra de Deus. No verso 7 do capítulo 1 de Provérbios, ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. No verso 8 ele diz assim, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não despreze ou não deixe a doutrina de sua mãe. O que é doutrina? É ensinamento, né? Essa palavra doutrina, tem gente que fica confundindo as coisas. Mas doutrina é ensinamento. Então ele está dizendo, olha, filho, ouça a instrução do teu pai, mas não deixa de ouvir a sua mãe também. Olha a importância da família, né? Olha a importância do equilíbrio. É do equilíbrio. Por isso a importância desse equilíbrio, né? Então você vê, ambos são importantes, tanto o homem quanto a mulher. Quando ele escreve aqui o temor do Senhor, aqui é expresso de várias maneiras. Este é o tema que você vai observar, que vai repetir ao longo do livro de Provérbios como a chave, né? como a chave, o meio, o segredo para se obter a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. Esse temor aqui é o sentido de reverência, de respeito, né? Não é temor no sentido de medo. Porque tem outro significado também, mas nesse caso aqui é o temor do Senhor, você ter reverência, não medo. Tem pessoas que servem a Deus por medo de ir para o inferno, por medo de ser penalizado. Isso é desagradável, isso não é bom. Deus não quer que você sirva a Ele. Deus não é um Deus carrasco, malvado, que está com um martelo na mão para bater na tua cabeça, não. Isso aí é quem prega o evangelho né? De justiceiro, vamos assim dizer, não sei se é bem certa a palavra, né? Mas Deus é claro, Deus é amor, Deus é justiça, Deus corrige os filhos que Ele ama, corrige é uma coisa, né?
Mas Deus, por isso que a porta da graça está aberta, por isso que o evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado em várias partes do mundo, justamente para levar Jesus às pessoas, para as pessoas conhecerem, porque Jesus Cristo, ele é, diz a Bíblia, ele é a fonte de toda a sabedoria. Então, essa sabedoria aqui de Provérbios, não é possível a pessoa tê-la se não tiver Jesus na vida, se não tiver uma experiência com o Criador, se entregar totalmente àquele que tem a fonte de toda a sabedoria, que é o próprio Jesus. Então aqui nós não estamos falando de uma sabedoria intelectual, né? Não estamos falando aqui de sabedoria humana, não estamos falando aqui de uma sabedoria que a gente também, que é importante também quando você estuda uma área que você vai trabalhar, tem várias áreas, né? Então tem também essa sabedoria que você adquire na escola, na faculdade, no doutorado, todas essas coisas para estudo. Isso é uma coisa que tem a sua importância, mas aqui especificamente estamos focando o quê? A sabedoria de Deus, a sabedoria maior, a sabedoria espiritual, a sabedoria para que você tenha uma vida de comunhão com Deus. Isso é muito interessante. Isso é muito bacana, pastora Eva, quando a gente fala da sabedoria divina. Né? É o ponto de partida para uma vida sábia. É o ponto de partida, é o início, é o começo. É você tirar aquela sua vontade própria, é você tirar aquele seu orgulho, a sua arrogância, a sua própria sabedoria, o seu próprio conhecimento, o seu próprio saber. É você reconhecer que sem Deus você não é nada e que Ele é o ar que você respira. Você só respira porque Ele deixa você respirar e você não paga nada para respirar esse ar que você respira. Então é o ponto de partida. Você inicia, você começa com Deus. Meia-noite começa um novo dia, não é assim? Então você já começa com Deus. Isso é um ponto de partida, é o início. Antes de trabalhar, antes de sair de casa, Ele é o primeiro. Obrigada a Deus, porque hoje o Senhor me deu mais um dia para viver, para te servir. É o ponto de partida. Então, o temor do Senhor é respeitar isso, é honrar isso, é entender que Ele está com você, independente se você foi fazer uma cirurgia ou não, independente se você foi fazer um exame ou não, independente se você está doente ou não, independente se você está no deserto ou não. O que faz uma pessoa vencer? A confiança que ela tem no meio da tribulação. Ela não fica desesperada, ela não fica perturbada, ela não fica oprimida, ela confia no profissional que vai atender, no médico que vai atender, naquele que vai te medicar, naquele que vai te aconselhar. Ele confia, ele acredita. Então essa confiança, essa certeza que Deus está com você, do ladinho aí onde você está. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Papai não está aí, mamãe não está aí, maridão não está aí, filhinho não está aí, ninguém está aí. Mas Ele está, e daí? Ele está. Ele está com você. Todos os dias da sua vida, você com Deus já é a maioria. Você sem Deus não é nada. Você pode ter a multidão de amigos, você pode ter muita gente com você, mas se Deus não estiver lá, não adianta nada. Tem gente que seleciona, né? É seleto nas suas amizades, mas não inclui Deus, o que adianta? Eu tenho o melhor amigo, eu tenho a melhor colega, eu tenho a melhor família, mas Deus não está lá, o que adianta? Você está sempre acompanhado, mas Deus não está lá com você. Então não adianta, é melhor você estar com Deus e protegido, do que estar na multidão e desprotegido. Então o temor do Senhor é o princípio, é o ponto de partida, é o início. Até agora você fez tudo sozinho e deu tudo errado. Chama Deus, chama Ele para te ajudar aí no seu casamento, chama Ele para te ajudar na sua vida profissional, mas deixa Ele fazer do jeito dele. E o jeito dele é sempre melhor. Amém, graças a Deus, né? Então, continuando aqui nessa frase, o temor do Senhor, é interessante isso aqui porque esse temor, eu vou repetir de novo com outras palavras, não é o terror diante de um tirano, mas o tipo de temor e respeito que levará à obediência a Ele, que é o mais sábio de todos, quando você obedece a Deus.
Então, quando você obedece à palavra de Deus, estou falando a palavra de Deus, não a palavra de homens, né? Porque pode ser que tem palavras de homens que tem a ver, que é de Deus, evidentemente, mas nem todos, né? Então, nós temos que ver o que Deus está falando sobre determinada coisa. O que Deus está dizendo sobre determinado assunto da minha vida. Está na palavra, não é? Então, é quando você obedece. Então, a obediência, Deus quer isso, uma obediência inteligente, uma obediência, né? Você obedecer com alegria. É tão bom quando eu obedeço um princípio da palavra. Você obedece porque você entendeu aquele princípio, você obedece, você é abençoado. Quer dizer, a obediência faz parte da sabedoria. A verdadeira sabedoria é isso aqui, quando você quer ser guiado pela palavra de Deus. Ou seja, em outras palavras, quem não segue a palavra de Deus, ele não está tendo a sabedoria de Deus. Ele pode estar tendo outro tipo de sabedoria, que tem lá a sua importância, vamos assim dizer. Mas a sabedoria espiritual, a sabedoria de Deus. E repetindo, toda a fonte de sabedoria está em Cristo. Então a única maneira de eu estar nessa sabedoria de Deus é através do Senhor Jesus. Sim. Ok? É interessante que no tempo de Salomão, este balanço, que nós estamos falando aqui, ou essa duplicação de uma afirmação seguida de seu oposto, era um dispositivo literário esperado e satisfatório. Então, ele diz aqui, por exemplo, os loucos, né? Então, ele explica aquele que tem o temor de Deus, a palavra de Deus fala ao sábio. Jesus, por exemplo, você vai lá em Mateus 7, a partir do verso 24, quando Jesus ele fala da construção de 2 casas, 2 alicerces, né? Então ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, vou compará-lo ao homem prudente. Esse homem prudente é um homem sábio, que está edificando a sua casa na rocha, na verdade, e dá trabalho, né? E dá trabalho fazer essa edificação. Mas se ele obedece às instruções de Deus, então ele é chamado de bem-aventurado ou bem-aventurada, né? Agora, aí Jesus fala assim, mas aquele que ouve as minhas palavras, mas não coloca em prática, eu vou comparar o homem prudente, que é um louco, né? Se você vai lá na Bíblia de novo, você vai ver lá quando aquelas mulheres lá, as 10 virgens, né? 5 nécias, que eram as loucas, e 5 prudentes, sábias, você vê. Então tudo na Bíblia tem os 2 lados. Aí a pessoa escolhe, eu quero ser sábio ou quero ser um insensato, né? Ó que lindo. Então é escolha. Aí você escolhe, não, eu quero caminhar com Deus. Então você vai decidir caminhar com Deus, entre na faculdade de Deus, né? Ouvindo a palavra, crendo, e você vai desenvolver a sua fé, você vai desenvolver o seu relacionamento com Deus. É o que Deus quer. Deus quer que todos nós tenhamos comunhão com Ele, é o que Deus quer, né? Por isso que Jesus falou, olha, eu vou, quando ele morreu e ressuscitou, aí ele deu as instruções para os discípulos e falou assim, olha pessoal, eu estive com vocês, né? Ele já tinha pago o preço da morte, mas ele ressuscitou no 3º dia, daí ele falou, agora eu vou em definitivo para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, né? Mas daqui a um tempo eu volto buscar vocês. Quer dizer, então é isso. Então, Deus está nos preparando, mesmo aqui na Terra, diante de tantos erros, problemas, doenças, enfermidade, luta, batalha. É o processo que estamos aqui na Terra. Aqui tem tudo de bom e tem coisas ruins também. Mas aquele que está tendo essa sabedoria de Deus, aquele que se entrega totalmente ao Senhor Jesus, ele começa então a mergulhar no oceano, vamos assim dizer, da sabedoria divina, e ele vai desenvolver a sua fé, ele vai crescer. Olha que interessante, como Jesus ele é a fonte da sabedoria. Olha que interessante, por exemplo, Lucas capítulo 2, o verso 52, a gente aprende com Jesus. Ele é o nosso modelo, né? Nós temos que seguir. Lucas 2, o verso 52. Olha o que diz aqui, ó. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então ele crescia em sabedoria. Ó, sabedoria. E ele é a fonte de toda a sabedoria. Então ele crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então ele tinha um crescimento ali em todos os níveis, vertical e horizontal, né? Ou seja, com Deus e com as pessoas. Tinha esse crescimento. A prova disso é que, certa ocasião, ele dando seus ensinamentos, Jesus, né? O pessoal percebeu ali
Aí uns falaram assim, nossa, mas como ele fala com autoridade, né? Aí eles perceberam que os mestres da lei, daquele que ensinava lá no templo, sinagoga, não tinha aquele fervor que Cristo tinha para ensinar. Aí foi dito o quê? É porque ele ensinava com autoridade. Então quem tem a sabedoria de Deus vai ter uma autoridade que Deus nos dá. Não está falando de autoridade de um documento aqui na terra. Autoridade espiritual. Porque você vai estar direto ligado no trono de Deus, da fonte de toda a sabedoria. Então Jesus, tanto é que Jesus também ele diz, olha, eu vou dar poder para vocês. No meu nome vocês vão orar. No meu nome vocês vão curar os enfermos. No meu nome vocês vão expulsar o mal. Então todo esse pacote de sabedoria tem o poder de Deus. Tem o poder de Deus. É muito forte, graças a Deus. Essa felicidade de servir a Deus, você será um bem-aventurado. E quando você tem essa sabedoria, você vai sendo aprovado. Não significa que você vai ganhar sempre, querido. Tem coisas que você vai perder. Você não vai ganhar sempre. Então você vai ter que aprender a gerenciar suas perdas. Gerenciar os seus conflitos, os seus medos. Então a pessoa pensa que ser feliz e ser bem-aventurado e ter temor do Senhor vai estar sempre no bambambam. E não é bem assim, não. Às vezes você vai estar sempre caindo, mas sempre levantando. Então preste atenção no que você está vivendo. Você ouve testemunho aí dos nossos ouvintes que passam por lutas, enfermidades, mas o diferencial dessa pessoa feliz, o diferencial desse sábio, dessa mulher sábia, é como você vai passar pela luta, como você vai passar pelo desprezo, como você vai passar pelas perdas. E não desesperado, e não angustiado, às vezes abatido, mas não desanimado. Caiu, levanta e vai de novo. Tá triste? Amanhã é um novo dia. Tudo você começa de novo. Então, às vezes a pessoa pensa, pastor Edson, que ser sábio, ter temor do Senhor, vai estar sempre lá em cima e nem sempre. Às vezes você vai estar sempre se movimentando para chegar à presença de Deus dia após dia. Você tem que acordar cedo, você tem que renunciar, você tem que se organizar, você tem que falar não muitas vezes. Tem que falar não, tem que aprender a falar não, tem que falar sim quando precisa falar sim, porque tem gente que não sabe falar não. Coitadinho, e daí eu vou desagradar. E daí? Se Deus é sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna, se eu sirvo a Deus, eu vou ter que ter um caminho diferente, eu vou ter que ser diferente, eu não preciso correr atrás da bênção. Ela vai me achar, por quê? Porque você está sendo sábio, você está sendo prudente, você está vigiando. Então, sabedoria, quem quer andar na presença de Deus vai ter que renunciar a algumas coisas, vai ter que mudar o caminho que te conduz para o mal e assim sucessivamente. O temor do Senhor, Provérbios capítulo 1, verso 7. Estamos meditando nesta manhã. Que Deus nos dê essa alegria de sermos bem-aventurados como mãe, como esposa, como filho, como trabalhador, como secretária, como essa pessoa aí que está produzindo o seu produto com sabedoria, com inteligência, com entendimento. Não fechou uma venda, mas amanhã vai fechar. Não conseguiu concluir, mas amanhã vai concluir. Essa esperança, ter sabedoria e ter esperança e convicção de que Deus está agindo e operando na nossa vida. Eu destaquei aqui também Atos capítulo 6, o verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aqui está falando de Estevão, né? Estevão, que foi o primeiro mártir. Você vê, ele morreu, né? Martirizado, apedrejado, né? E diz no verso 8 que Estevão era cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, né? Aí se levantou contra ele ali na sinagoga as oposições ali, porque o pessoal se irritava. Olha que nível que chegou, né? Sim. O povo se irritava com a sabedoria que Estevão tinha. Então, meu querido e minha querida, você ter a sabedoria do alto, você vai desagradar as pessoas. Exatamente. Você ter o Espírito Santo na sua vida é para você ser bênção na vida das pessoas.
Mas talvez aquela pessoa que ainda não passou por esse novo nascimento, essa pessoa que ainda não teve o encontro com o Deus da sabedoria, ela não entende essas coisas. A Bíblia fala, né, que as pessoas não entendem. A pregação do evangelho é loucura, né? Então, é isso. Então, nós estamos aqui apenas falando, você veja bem, a gente só destacou alguns versículos, mas a gente está navegando, nosso foco é isso. É motivar você a mergulhar na palavra de Deus. Né? Tá friozinho, falar em mergulhar, não se preocupe, mas mergulhe na palavra, nas águas quentes do Espírito. Mas mergulhe. Então aproveite esse tempo para se dedicar, para se dedicar à palavra. Tem um tempo. Então, nós estamos no capítulo 1, e como eu já disse, nosso objetivo não é ficar lendo verso por verso. Não tem como isso aqui necessariamente, tá? Mas dentro desta palavra, eu quero lhes informar que no nosso canal no YouTube, lá no youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá, hoje de manhã já foi colocado mais uma palavra sobre provérbios e também foi colocado também a leitura do capítulo 1 inteiro. Eu li o capítulo inteiro, só foi feita a leitura e já foi colocado ali no nosso canal no YouTube. Então você que segue a gente pelo canal no YouTube, nesses 31 dias, permitindo Deus, vou estar colocando lá um áudio no nosso canal no YouTube de todo o livro de Provérbios, apenas a leitura. E a programação que a gente faz aqui, a gente vai falando aqui, algumas coisas também vão ser editadas e colocadas lá no canal do YouTube para continuar abençoando você que ouve pelo rádio e outros que ouvem a gente pelo canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Então que Deus te abençoe, te prospere. Nós vamos encerrar a programação com a oração da fé. Tenha uma boa leitura e também pedimos você que já leu o capítulo 1 ou vai ler, se você tiver alguma coisa que Deus fala com você e de repente você quer compartilhar com a gente uma frase, uma palavra, passe pelo WhatsApp, a gente vai tentar pescar algumas coisas, aí nas programações que tem um mês inteiro pra gente fazer aqui, a gente vai dando aquele toquinho legal de pérolas de sabedoria. Ore, pastora Eva. Pai, nós te agradecemos por esse toque, por este mover, por esse agir do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sim, que age nos nossos sentimentos, Jesus, nas nossas emoções, no nosso caráter, que transforma a nossa vida de dentro para fora, que possamos ser homens e mulheres melhores, bem-aventurados, felizes, que ajuda aquele que precisa no momento certo, na hora certa. Pai, nós cremos que o Senhor está usando essa geração para os últimos dias, para abençoar povos, famílias e nações. Nós entregamos nas tuas mãos esse ouvinte que está passando por procedimentos cirúrgicos, que estão hospitalizados, que estão acamados, que precisa de um toque no seu cérebro, nos seus neurônios, na sua pele. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora, arranca pela raiz essa dor, essa enfermidade, este mal que assola essa família, essa tristeza, esse desemprego, essa miséria, essa angústia, que tira a alegria dessa mãe, que tira a paz, o sono, mas que essa família possa entrar na fidelidade da obediência, nesse propósito, nesse mês de julho, lendo a palavra da sabedoria que sara, que cura, que renova, que liberta, que traz paz aos corações famintos e necessitados de uma palavra que é vida e vida com abundância. Abençoa essa água, que ao chegar nesse organismo seja um santo remédio para eliminar, expelir todo o mal, pedra nos rins, enfermidade nos rins dessa pessoa. Nós damos uma ordem em nome de Jesus, que haja cura, milagres, prodígios e libertação. Abençoa, Senhor, essa água. Ao ser ingerida, se torna um ponto de contato para eliminar as toxinas, o excesso, o mal que está nesse organismo, pressão alta, feridas, doenças na pele. Em nome de Jesus, abençoa os agentes de Deus, as colunas que sustentam essa grande obra de evangelização que leva saúde, que leva vida, que leva ânimo aos corações feridos. Abençoa poderosamente os intercessores incansáveis, pessoas que acordam nas madrugadas, clamando para o novo tempo de salvação e de libertação. Abençoa a Rádio Marumbi, os programadores que proporcionam a vida e vida com abundância aos corações. Abençoa esse que está lá no sítio, na chácara, na fazenda, longe, distante, mas está sempre com o seu rádio ligado, porque é o seu amigo certo das horas incertas.
Abençoa o nosso dia, tudo que vamos fazer hoje. Nos cubra com teu sangue, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e que a bênção do Senhor Jesus, o Deus da sabedoria, seja sobre os 31 dias do mês de julho, sobre cada família, cada ouvinte, cada internauta, e onde chegar esse momento de fé, de palavra, de orações, chega ali o agir de Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente querida, olha, um ótimo dia, permitindo Deus, a gente volta amanhã, neste mesmo horário, das 8h30 às 10 da manhã aqui pela Marumbi. Aquele abraço. Seja feliz, seja abençoado, aquele beijo, aquele abraço. Tchau, tchau e até a próxima programação. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.